Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos no ar! Estamos no ar para mais uma aulinha de matemática, agora falando sobre porcentagem, os fatores de acréscimo e de decréscimo. Então, nessa aula nós vamos definir o conceito de porcentagem, iremos falar sobre ele, utilizar algumas técnicas, como é que a gente aplica, né, afinal de contas, o conceito de porcentagem. Partiremos depois para as questões do acréscimo de fato, como a gente trabalha com esse fator de acréscimo, com esse fator de decréscimo, ou seja, o chamado fator de atualização. Falaremos brevemente também sobre a questão dos aumentos sucessivos, dos descontos sucessivos, até que aí, a partir daí, a gente comece a fazer algumas questões mais complexas, aplicando esse conceito extremamente importante, que é o conceito de porcentagem, beleza? Então a gente começa falando da definição, né? Afinal de contas, o que é essa ideia de porcentagem? Então, por definição, a gente vai entender que a porcentagem, ela é uma representação, portanto, uma notação especial de uma razão cujo consequente dele é o 100. Portanto, uma razão centesimal. Então, lembra, né? A razão é uma relação entre duas grandezas. A grandeza de cima, ela é chamada de antecedente, a grandeza de baixo é chamada de consequente. Então, a grandeza de cima a gente vai chamar de x, a grandeza de baixo tem um valor definido, que é 100, e isso gera uma espécie de representação especial, que seria esse x seguido desse símbolo, né? Que aí algumas pessoas dizem que é o 100, né? Representado de uma maneira lúdica, né? Bom, então lembra que esse conceito, melhor dizendo, essa razão, ela é aplicada a partir de uma razão, onde esse elemento a gente chama de consequente, esse outro elemento a gente chama de antecedente, e lembrar que esse cara, ele é um número, ele é um elemento fixo. Esse elemento fixo é que dá o nome de porcentagem, né? Etimologicamente falando, porcentagem, porcento ou percente, diz justamente a cada 100. Então, esse termo porcentagem, ele reflete justamente esse consequente fixo. É sempre um valor de x a cada 100 unidades. Então, seria
a cada 100 unidades. Correto? Então, para você poder ser sua melhor versão, Redoxon reforça o sistema imune, prevenindo contra gripes e resfriados. Porque quando você se sente bem, você faz o bem. eu quero representar, eu quero tomar, eu quero entender 5 unidades desse todo que é o 100. Então, esse todo que é o 100, ele é fixo. Algo que é importante você saber, né? A porcentagem, ela não consegue se definir sozinha. O que eu quero dizer com isso? Sempre quando eu falo em algum percentual, esse percentual ele vai estar associado a algum total, a algum todo. Então, a informação, olha, eu quero ganhar 5%, né? Essa informação ela é incompleta. Eu quero ganhar 5% do quê? Né? Então, normalmente, a porcentagem ela vai estar associado a algum total, a algum valor nominal, certo? Então, esses 5% por si só, ela não traz uma informação completa, tá certo? Outras maneiras de você representar, você poderia representar os mesmos 5%. Uma outra maneira seria uma representação decimal. Então, se eu pegar o 5 e dividir por 100, eu encontro os 5 centésimos. Correto? Glaucio, é possível eu ter uma fração essa ordinária, e transformar essa fração para uma fração centesimal, uma fração especial com denominador 100, e, portanto, representar essa fração nominal numa ambientação percentual? Posso. Né? Então, vamos supor que eu tivesse aqui a fração 1/5. Então, vamos supor que eu tivesse uma fração do tipo 1/5. E eu quero saber qual razão centesimal a fração ordinária 1/5 poderia representar. Então, para isso, a gente utiliza indiretamente aquela ideia de frações equivalentes. Eu quero encontrar uma fração equivalente a 1/5 que tem agora um denominador 100. Ora, para o denominador 5 se transformar em um denominador 100, eu me vejo obrigado a multiplicar esse número 5 por 20. E se eu multiplico para manter a integridade da informação da fração, se eu multipliquei o denominador por 20, eu também preciso multiplicar esse mesmo numerador por 20. Quer dizer, o numerador por esse mesmo número 20. 20 vezes 1 dá 20. 20 centésimos corresponderá, então, a 20%. Tá certo? Ok? Então, a gente tem uma maneira também bem tranquila, por que não dizer, de saber transformar uma fração ordinária para uma fração centesimal. De transformar uma razão entre duas grandezas em uma razão com as mesmas duas grandezas sobre um aspecto centesimal. Tá certo? Ok? Então aqui a gente tem, primeiro, uma preocupação em definir porcentagem para você e mostrar que, de uma maneira ou de outra, uma fração ou um número decimal, ele pode ser levado a uma ambientação de porcentagem. Ah, Glaucio, mas se por um acaso o denominador da minha fração ele não for um múltiplo ou um divisor, né? Melhor dizendo, né? Um múltiplo ou um divisor do 100,
né? Se eu, por exemplo, tenho 1/3, né? Se eu, por exemplo, tenho 1/6, como é que eu vou representar isso num ambiente num ambiente de porcentagem? Bom, numa situação como, por exemplo, 1/3, né? Eu sei que não existe nenhum número que, quando multiplicado por 3, gera 100, né? Então, na verdade, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, de fato, converter esse número para um número decimal, né? Uma das maneiras, né, não é uma obrigação, mas uma das formas de pensar é você transformar 1/3 num número decimal. Você sabe que 1 dividido por 3 vai dar uma dízima periódica. Correto? Tudo que você tem que fazer agora é multiplicar, isso aqui é um igual, né? Igual a 0,333, etc. Mas eu não quero somente transformar em decimal, quero transformar em uma porcentagem. Então, nesse caso, como eu sei que isso é uma dízima periódica, isso vai ser um número aproximadamente igual a conversão desse número na forma percentual. O que eu faço? Multiplico esse elemento por 100%. Isso vai dar 33,3%. Né? É como se eu multiplicasse por 100 seguido do símbolo da porcentagem. Multiplicar por 100 é andar 2 casinhas para a direita. Ando 2 casinhas para a direita e repito o sinal da porcentagem. E encontrei os tais 33%. Tá ok? Isso em qualquer situação, tanto aqui quanto aqui, tanto num múltiplo, num divisor de 100, quanto num número que não é divisor de 100, se eu utilizar essa técnica de converter a fração em um número decimal e após isso multiplicar por 100%, eu também vou encontrar a representação percentual de uma fração ou de um decimal, correto? Bom, depois disso, eu preciso voltar à nossa conversa de que uma porcentagem por si só ela não traz uma informação completa, né? Ela é uma relação entre duas grandezas. Eu preciso agora estabelecer algo um pouco mais concreto. Então entra a ideia do que a gente chama, a gente brinca, né, de regra do do, de ou da. Essa regra, obviamente que é uma regra, uma brincadeira, ela te lembra que toda vez que você, na sua argumentação, no seu pensamento, você se informa que algo é um percentual de algum total, esse prefixo de, ou essa contração do e da, ele te informa indiretamente a necessidade de se operar com a multiplicação. Então, a regra do do, de ou da simplesmente lembra você que esses prefixos ou contrações, né, eles representam para a matemática como sendo uma espécie de multiplicação. Então aqui, ó, indiretamente, eu estou multiplicando. Aqui eu estou multiplicando. Na prática, vamos lá, dá uma olhadinha no seu PPT. Vamos dar uma olhadinha aqui no PPT para a gente entender. Vamos supor que eu queira encontrar, eu fiz um investimento de 100 mil reais e esse investimento ele me garante um ganho anual de 10%. Então, passado um ano, quanto eu ganhei em termos monetários, nominais, quanto de fato eu ganhei? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular 10%, 10% de 100 mil reais. Bom, 10% de 100 mil reais corresponde a 10 centésimos
de 100 mil. E aí a gente utiliza já a operação que a gente está acostumado, né? A gente multiplicando frações, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. E a gente considera que 100 mil poderia ser escrito como uma fração aparente 100 mil sobre 1. Né? Então ficaria 10 vezes 100 mil e 100 vezes 1. 100 vezes 1. Ou, se você preferir, se você tiver essa segurança, você já pode simplificar essa fração para você chegar no resultado final. Então, o resultado final disso vai ser 10 mil, né? $10.000. Correto? Então, com isso, você vai encontrar, de fato, o que representa 10% desse total, que são R$100.000. Então, é isso que significa a regra do do, de ou dá, né? Na verdade, nada mais é do que uma maneira lúdica, uma brincadeira para você não esquecer duas coisas. Primeiro, que a porcentagem ela traz uma informação que ainda não é uma informação, digamos, completa. E a segunda informação é que, para você obter essa informação completa, você substitui a informação do, de ou dá por multiplicação, pela operação da multiplicação. Correto? Muito bem. Continuando o nosso PPT, vamos dar uma olhadinha no nosso PPT. Vamos falar agora sobre fatores de multiplicação, né? Que aí a gente chega, de fato, no grande objetivo dessa aula. Não, beleza, a gente entendeu o que é porcentagem, como a gente opera com a porcentagem, mas vamos supor agora que eu preciso estabelecer algo um pouco mais complexo, que são os fatores de acréscimo e de decréscimo. Então, a gente entra no conceito de fator de acréscimo. Aliás, perdão, fator de multiplicação. Então, só para manter o encadeamento lógico da aula, uma vez que a gente percebeu que a regra do do, de ou dá, ele opera sobre uma perspectiva multiplicativa por um fator de multiplicação, como é que a gente pode dar continuidade ao entendimento desse mesmo fator de multiplicação? Bom, vamos lá. Às vezes não me interessa apenas saber quanto eu ganhei na operação. De repente me interessa saber o montante. De repente me interessa saber qual é o fator que eu deveria multiplicar para encontrar não só o que eu ganhei, como também o meu montante, o total da operação, o que eu já tinha mais o que eu ganhei. E aí observa, né, que isso vai gerar uma ideia extremamente importante para quesitos mais complexos, como, por exemplo, composição de juros, como, por exemplo, técnicas de obtenção de fator presente, de valor presente e valor futuro. Né? Então, é importante que a gente entenda que, por muitas vezes, é mais importante eu saber o montante da operação do que saber os juros, o quanto que eu ganhei na operação. Então, observa que, na situação anterior, eu tinha 100 mil, eu tinha R$100.000, e após a operação ter sido liquidada, eu ganhei R$10.000. Houve um investimento, né, de R$10.000. Ou seja, o meu montante será a soma desses dois valores, 100 mil mais 10 mil, portanto, R$110.000. De acordo? Com esse montante, a gente pode pensar no seguinte, bom, esses R$100.000, eu poderia entendê-lo como sendo
todo o valor que eu tinha nessa carteira de investimento. É como se fossem os 100% da operação. E após ter acreditado nesse tipo de carteira, nesse tipo de investimento, eu ganhei um prêmio. E esse prêmio corresponde em contrato em 10%. Então, esses 110 mil reais, ele tem que representar esse ganho percentual. Tem que ser as mesmas coisas no ambiente nominal, no ambiente percentual. Então, vamos entender isso da seguinte maneira. Ora, percentualmente, eu tinha 100%, eu ganhei 10% e eu passei a ter 110%. Bom, o que parece uma leitura bem óbvia, bem evidente, ele passa a ter uma estrutura teórica muito importante e muito interessante, porque esses 100%, em representação decimal, corresponde a 100 divididos por 100, ou seja, 1. E esses 10% que apareceram são 10% referentes ao ganho de investimento nesse problema, né? Então, na verdade, nesse problema eu ganhei 10%. 10% do ponto de vista decimal corresponde a 0,1. Então, somando 1 a 0,1, eu encontrei esse 110%, que a gente pode entender também de uma maneira decimal como sendo 1,1. Esse 1,1 ou esse 1 mais 0,1 é isso que a gente chama de fator de atualização. É o valor que eu tinha atualizado. Eu inicialmente tinha 100 mil reais e agora eu passarei a ter esses 100 mil reais multiplicado por esse fator de 1,1. Observa. Se eu pegar o valor inicial de 100 mil e multiplicar por esse fator multiplicativo, eu de fato vou alcançar o montante, né? 100 mil vezes 1,1, de fato, me faz alcançar os 110 mil reais. Então, essa ideia de fator de atualização, por mais óbvia que ela possa parecer agora para vocês, ela é extremamente importante e ela vai aparecer em diversas fórmulas, né? O fator, no caso de acréscimo, pode então ser entendido da seguinte maneira. Vejamos, esse 100% me parece óbvio que vai aparecer em toda ou qualquer operação, né? Inicialmente eu tenho 100%. Inicialmente eu começo esse meu investimento sempre entendendo que o que eu levei para a carteira de investimento é sempre o total. Então eu tenho 100%. Esse 100% vai corresponder a 1. E dependendo da carteira de investimento, ou eu ganho ou infelizmente eu perco. Então, no caso do fator de acréscimo, eu estou ganhando uma taxa de investimento, uma taxa de incremento. Essa taxa de incremento vai ser representada na fórmula pela letrinha I. Você já deve ter lembrado que esse 1 mais I aparece na fórmula de juros compostos, por exemplo, no cálculo de montante num regime de capitalização de juros compostos, né? Então, esse 1 corresponde ao 100% que você inicia a operação e esse I
Nesse meu exemplo, são os 10% que o investimento me garante, né? Que a gente chama de incremento, taxa de incremento. Então, 100% somado a essa taxa de incremento. Vou botar um pouquinho mais embaixo, está quase cortando. Taxa de incremento. E sobre essa perspectiva, né? E sobre essa perspectiva, você consegue já estabelecer alguns atalhos nessa operação, né? Futuros investimentos que a gente for calcular agora, a gente, em vez de trabalhar com encontrar o valor que você ganhou no investimento para depois somar com o montante, a gente pode ir direto numa única fórmula, direto no fator de atualização, correto? Vou pedir para você fazer o seu primeiro print, é a hora do seu print time. Você printou aí e a gente pode agora, só para treinar, a gente pode fazer uma espécie de uma tabela aqui, ó. Vou montar uma tabela só para a gente entender como é que ficaria esse fator de acréscimo para cada tipo de carteira de investimento, onde você tem aí um valor definido, fixo, de aumento, né? Então, supondo que seu I seja tal, qual vai ser o seu fator de acréscimo? Então, aqui eu vou botar uma tabela onde a primeira coluna é I, a segunda coluna ficaria 1 mais I, tá certo? Esse I aqui eu estou fazendo como sendo um I percentual, tá? Então, como é que ficaria isso? Vamos lá, vamos supor que eu aumentei aqui em 1%, aqui eu aumentei em 5%, botando alguns exemplos, tá? 25%, 7,5%, botar um decimal aqui, e 2,5%. Pronto, dois termos aqui com, entre aspas, quebrados. Então, como é que seriam essas taxas de atualização? Bom, 1% corresponde a 0,01, né? Então, é importante você ter esse bom domínio, né? Esse excelente domínio de conversão de porcentagem para decimal. Então, lembrem-se que 1% vai corresponder a 0,01, não é isso? 5% vai significar 0,05, 5 centésimos, 5 para cada 100. 25, 0,25. Não é isso? Vou trazer um pouquinho mais para a esquerda aqui. 0,25. Ok? Agora, 7,5%, isso na verdade vai ser 0,075%. Correto? 2,5% seria 0,025. Ok? Então, o que seria agora o fator de aumento? Seria 1 mais esse decimal em azul. Então, ficaria 1, A marca Eno tem tudo para cuidar da sua digestão do começo ao fim. Está cada vez mais completa para ser sua aliada no dia a dia. Eno trabalho, Eno banheiro. Eno cuida da sua digestão do começo ao fim. Fator de acréscimo.
ok? Por que eu estou chamando a sua atenção de que isso é um fator de acréscimo? Porque agora a gente vai falar sobre fatores de decréscimo, né? Fator de decréscimo, ele vai trabalhar, vai dialogar com a ideia de fator de acréscimo, só que, poxa, se eu estou diminuindo esse meu investimento inicial, se por algum motivo eu perdi algum tipo de fator multiplicador, de termo percentual, de valor percentual do meu montante, obviamente que esse sinal não vai ser mais um sinal de mais. Eu não vou mais somar, eu não vou mais adicionar, eu vou subtrair. Normalmente, né, fatores de decréscimos estão associados a descontos, né? Então eu tenho um poder de compra onde eu consigo barganhar esse valor, e ao barganhar esse valor eu consigo 5% de desconto, 10% de desconto, 25% de desconto, dependendo do meu poder de barganha. Então, da mesma maneira que eu tenho um fator de acréscimo, eu também tenho um fator de decréscimo. Então vamos pensar num exemplo aqui. Vamos supor que o valor de uma mercadoria de uma televisão é de R$10.000. Aquelas televisões poderosas lá, aquelas Smart TVs de cristal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu tenho esse dinheiro à vista. A casa me oferece um desconto à vista de 5%. Tá certo? Eu quero saber quanto eu vou ter que pagar por essa situação. Então, não conhecendo o conceito de fator de decréscimo, eu ia aplicar o conceito da regra do do, de ou dá. O que eu ia fazer? Primeiramente, eu ia calcular 5% de R$10.000. Né? Então, o que a gente faria do ponto de vista prático? Eu ia calcular 5%, que são 5 centésimos de R$10.000. Esse valor eu vou cortar 2 zerinhos com 2 zerinhos. 5 vezes 100 passam a ser R$500, esse valor agora nominal, ou seja, eu descobri que 5% para 10.000 corresponde a 500, né? Então, não custa nada só lembrar, né, que ambas informações, financeiramente falando, são as mesmas, só que numa perspectiva, primeira, percentual e segunda, digamos, monetária, né? Ok. Bom, e agora eu vou saber quanto eu vou pagar. Quanto eu vou pagar? Eu vou pagar 10.000 menos 500. Ou seja, eu vou pagar R$9.500. Bom, perfeito, né? Bom, posto isso agora, será que a gente pode levar a ideia que a gente levou do fator de acréscimo, a gente pode levar para uma ideia de fator de decréscimo? Me parece que sim, né? Me parece que naturalmente dá para fazer isso. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai seguir esse mesmo percurso, né? Percentualmente, eu tinha 100%, nosso início sempre é esse, né? Nosso ponto de partida é sempre esse, 100%. E eu vou, nesse caso, descontar 5%. Né? Eu estou trilhando uma perspectiva onde essa perda de 5% ela é positiva, porque eu ia perder, né? Eu tinha 100% para pagar, e agora eu só vou pagar 95%.
95%. E aí isso vai resultar, já botei ali, né, 95%. Então aqui, ó, esses 100% eu vou entender como sendo, agora trabalhando numa perspectiva decimal, né, 100 sobre 100, que dá 1. E eu estou subtraindo 5%, de novo, numa ambientação decimal, 0,05. Então, esse valor vai dar 0,95. Correto? Então, em vez de eu fazer todo esse caminho de encontrar os 5% de 10 mil e aí depois subtrair com esses 10 mil, eu posso fazer numa tacada só. Eu posso pegar o valor da mercadoria, 10 mil, e eu vou agora multiplicar por esse fator multiplicativo. Eu vou pegar esse 0,95 e vou multiplicar aos 10 mil. E esse resultado vai continuar, tem que ser a mesma coisa, ele vai me oferecer os R$ 9.500. Né? Importante a gente observar que o fator multiplicativo ele só serve para, ele vai servir para catalisar essa operação, tornar essa operação mais rápida. Ele não pode trazer um outro resultado, ele não pode te oferecer um resultado mais complexo. Ele vai te oferecer um resultado mais rápido e, obviamente, o mesmo resultado. Então, no final das contas, a gente pode também definir esse fator chamado fator de decréscimo, que é um tipo de fator multiplicativo, né? Então, aqui, ó, fazendo aqui a operação, o fator de decréscimo ele vai ser definido agora como sendo 1 menos i, né? Onde 1 é os 100% e o i é a taxa de incremento, né? Nesse caso eu estou subtraindo esse incremento. Ok? Então, aqui a gente tem. Para finalizar, a gente pode montar uma tabelinha, até com os mesmos valores, para você ter ali um poder mínimo de comparação, né? Então, tá aqui, ó. O i com o 1 menos i. Aqui esse i também, na mesma pegada, né? Porcentagem. Então, vou botar 1%, 5%, 25%, 7,5%, 2,5%. Então, não custa nada lembrar, isso corresponde a 0,01, isso corresponde a 0,05, isso corresponde a 0,25, isso corresponde a 0,075, isso corresponde a 0,025. Só que agora eu vou subtrair. Então, do resultado disso, eu vou encontrar 1 menos 001, 099. 1 menos 005, 095. 1 menos 025, 0,75. 0,075. Então, 1 menos isso. Bom, se fosse 1 menos 007, seria 007 é
9,3. Como eu estou subtraindo ainda 0,5%, fica 0,925. E, por último, 0,975. É fácil observar aqui um padrão lógico, né? Se após o meu fator de atualização eu tenho um valor maior que 1, esse fator de atualização tem que ser um fator de acréscimo. Se esse valor for menor que 1, esse fator de atualização é um fator de decréscimo, correto? Então aqui a gente tem, vou botar aqui embaixo para não cortar, um fator de decréscimo. Beleza? É hora aí do seu print time. Você printou. Vou pedir o meu diretor aqui para a gente finalizar essa primeira parte da aula. Então, nessa primeira parte da aula, o nosso objetivo foi definir porcentagem, falar sobre a regra do do, de ou da, estabelecer conceitos importantes para o nosso início aí da matemática financeira e, por fim, falar dos fatores de multiplicação, fator de acréscimo e fator de decréscimo. Na próxima aula, iremos falar sobre acréscimos e decréscimos sucessivos, como é que a gente pode operar isso de uma maneira mais rápida, alguns conceitos importantes e complexos que fogem um pouquinho do nosso senso comum. Quando a gente fala em acréscimos e decréscimos, em acréscimos e descontos, e já poderemos fazer alguns exercícios. Beleza? Ok? Então é isso, galera. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.